Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Papo de Astrologia. Eu sou Matheus Pereira e hoje, a pedidos, eu vou abrir uma série de vídeos sobre o ascendente em cada um dos signos. A gente vai falar hoje sobre o ascendente em Áries. Mas antes da gente dar a largada, eu peço para que você se inscreva no canal. Aqui a gente tem conteúdo de astrologia e se você deseja marcar uma consulta comigo para fazer o seu mapa de nascimento, que fala da sua personalidade, das suas ambições, vocações, sua forma de se relacionar, manda um e-mail para mim em papodeastrologia@gmail.com. A descrição está aqui no vídeo. Bom, vamos falar primeiro o que é o ascendente de fato, o que ele representa. Quando a gente fala eu sou de Touro, eu sou de Capricórnio, a gente está se referindo ao signo solar, onde o Sol estava quando você nasceu. Essa é a base, é o fundamento da sua personalidade, é a sua maneira de brilhar, a sua fonte de energia no mundo. Assim como o Sol é no sistema solar. É a face que você quer apresentar ao mundo, é o seu ego, é o seu consciente. Mas, como todo livro tem uma capa, o ascendente é basicamente isso. É aquele estilo de ser, a primeira imagem que você passa. É como se fosse o verniz, a casca, como se fosse a fachada de uma casa. É aquela primeira impressão que você vai passar. É como os outros te veem logo de cara. Qual é o seu estilo de ser? Bom, e hoje vamos falar do meu ascendente. Eu tenho ascendente em Áries. O ascendente em Áries, ele vai passar a imagem, primeiro de tudo, de uma pessoa muito enérgica, cheia de energia, de entusiasmo, de audácia, de vigor, entusiasmo. Não vai parecer uma pessoa parada, calma, plácida, tranquila e serena. Não. A primeira imagem que passa é de alguém que não consegue ficar parado por muito tempo e que tem uma certa jovialidade. Áries é a criança do zodíaco e é um signo de fogo, cheio de energia, e cardinal, o signo que inicia as coisas. E aí o ascendente em Áries confere à pessoa que tem esse posicionamento uma qualidade espetacular, que é a de empreender. Áries é o signo que dá a largada, ele desbrava novos horizontes, porque ele é destemido, ele é corajoso, audacioso, então ele vai trilhar um rumo ainda sombrio, que ninguém rumou ainda. Ele vai ter essa capacidade de aclarar e de ser o pioneiro, de fazer. Fazer é o verbo de Áries. Então, a gente tem aqui empreendedores natos. Áries, ele tem uma ideia brilhante e ele não fica só no campo da ideia. Ele vai lá e toma a iniciativa, toma a atitude e vai lá fazer. Aqui só temos alguns problemas. Pode ser que ele, por não ter muito tempo para deliberar sobre aquele assunto e refletir se a ideia tem grandes chances de vingar, de dar pé ou não, ele caia em furada. Porque Áries, o ascendente em Áries, ele vai dar energia demais. Então, aqui a gente não tem tempo para delongas, para ficar pensando muito não. A gente vai lá e vai fazer. E esse colocar a mão na massa de forma muito intempestiva nem sempre vai trazer resultados vantajosos. Uma outra possibilidade é a de que Áries pule de galho em galho. Ele não consiga finalizar aqueles projetos dos quais ele foi pioneiro e liderou. Ele é muito bom para lançar uma nova ideia, mas ter alguém ao lado para dar a continuidade, para fazer a manutenção daquilo que pode ser, de fato, uma excelente ideia. E aí sim entra uma outra capacidade, qualidade brilhante do ascendente em Áries, que é a de liderar. Ele tem uma ambição natural e um talento
natural de dominar uma situação. O ascendente em Áries, ele vai estar muito insatisfeito de receber ordens de cima. Ele quer ser o seu próprio chefe. Ele aprendeu desde muito cedo a ser independente e carrega essa energia ao longo da vida. Ele não está ali e pode ficar até um pouco belicoso de receber até mesmo sugestões. Ele quer fazer a própria maneira. E é interessante sobre o ascendente em Áries que ele está sempre em movimento. São pessoas que não conseguem descansar, ficar fazendo hora, ter momentos de ócio. Eles do nada lampeja uma ideia e ele vai agir sobre aquela ideia instantaneamente. E vai te chamar, vai convidar os outros para irem junto com ele. E algumas vezes ele não vai levar tanto em consideração o bem-estar dos outros. O signo complementar de Áries é Libra, aquele signo que é da balança, que delibera, que pensa no que é bom para mim, mas também é bom para o próximo, que tem até a fama de ser um pouco em cima do muro. Áries não, por ser muito dominador, ter opiniões fortes, gostos e desgostos, do nada ele pode decidir, você que tem um relacionamento com alguém com ascendente em Áries, e falar, vamos para aquela festa. E ele assim do nada, e ele quer ir e pronto, e acabou. Ele vai executar a ideia. Planejar, esqueça. O ascendente em Áries vai dar para o nativo uma coisa de agir por instinto, em fazer falar antes de pensar. Ele simplesmente vai marchar sem avisos prévios, sem delongas. Esse posicionamento leva à fama de uma pessoa que passa a imagem de ser agressiva. Eu vou puxar a sardinha para mim e dizer que não é bem isso. Direto, decidido e franco, sim. O ariano, agressão já é uma palavra muito forte. A não ser que seja um ascendente em Áries que não seja bem trabalhado, então vai passar aquela imagem, aquela impressão de alguém belicoso, durão, destemperado, grosso. Mas não é isso, eles na verdade têm uma disposição muito jovial, um sorriso no rosto, uma alegria e entusiasmo em viver. A questão é, eles têm opiniões muito fortes e eles não têm muitas cerimônias como o signo oposto, que é o que falta em Áries, Libra, tem. Então eles vão expressar sem malícia alguma, sem intenção de ofender, mas podem acabar fazendo isso, as suas opiniões, os seus gostos e desgostos, porque eles têm isso muito forte, muito claro. Às vezes até quando ele não foi sequer convidado para opinar a respeito daquilo. Ele não tem medo de se expressar. Áries é muito destemido. Então, outra coisa é que ele não tem tempo para rodeios. Esse é o tipo de pessoa que vai passar uma imagem de ser alguém muito direto, vai logo para o X da questão, sem ficar floreando as coisas, e ele pode ser muito impaciente para quem vai comendo pelas beiradas e não fala o que precisa ser dito. Essa coisa de dar a sua opinião, de falar o que pensa, vem desse sentimento intrínseco que o ascendente em Áries carrega em si, de liderar. Então ele precisa ser ouvido. Muitas vezes isso vai gerar situações de conflitos, porque ao serem muito diretos e também autocentrados, não parando para pensar em como que vai pegar, vai soar aquilo que ele está falando, como que o outro vai reagir, não ter essa habilidade diplomática que Libra tanto tem bem desenvolvida, ele vai acabar muitas vezes ferindo os sentimentos dos outros, especialmente se a gente está falando de um ascendente em Áries que está lidando com signos de água, pessoas que têm posicionamento fortes em signos como Câncer, Escorpião e Peixes, que vão
possivelmente se sentir ofendidas com a maneira muito direta ao ponto de se expressar. Eles vão fazer planos e esperar que os outros embarquem, sem considerar, por exemplo, que a pessoa já tinha planejado fazer outra coisa. Algumas pessoas com esse ascendente, elas também passam a imagem de ser muito competitivas, mas em geral vem mais de uma pressão que elas colocam nelas próprias. Elas querem se destacar em tudo o que fazem. Um ascendente em Áries, ele quer chegar lá, ele tem esse ímpeto, a iniciativa, o gás para dar a largada. Áries é o signo que inicia os 12 signos do zodíaco. Então é aquele fogo inicial, aquela chama que dispara, tipo o Big Bang. São pessoas que passam a ideia de serem aceleradas, elas falam rápido, elas ficam prontas rápido, elas não têm paciência para ficar escolhendo qual peça de roupa elas vão vestir e ficar provando 20 peças até se arrumarem. Não, ele bate o olho ali no armário e já é essa e essa e pronto, acabou. O caminhar do ascendente em Áries, porque o ascendente também fala muito disso, da expressão que você tem no mundo, é um caminhar particularmente distinto. Eles caminham de forma muito rápida, muito ligeira, e tem pouca paciência para perder tempo. Aquela coisa de eu não tenho paciência para quem está começando. O temperamento também carrega essa coisa ligeira. Pode ser que eles percam a cabeça, e Áries rege justamente a cabeça, e rapidamente essa raiva se dissipa e logo o ariano está de novo com um sorriso no rosto e com a alegria de viver. Quem tem ascendente em Áries ama ação, então ele vai buscar coisas para fazer. Ele não vai ficar, por exemplo, como pessoas com ascendente em Touro ou posicionamento forte em Touro e em Escorpião, que são signos fixos, sentados no sofá, vendo a vida passar. Não, eles têm algo que parece uma formiga ali que coça para eles irem para a ação. Essa força deles de entrar em ação, estar presente o tempo inteiro. Sobre a aparência física, que é o que o ascendente também fala muito, a gente tem aqui uma pessoa que anda a passos velozes, a cabeça levemente inclinada para frente. O ascendente em Áries, como Áries rege a cabeça, pode ter um rosto corado, fica corado facilmente, uma pele avermelhada, rubra, muitas vezes alergias de pele, acne no rosto, nos ombros. Os ombros geralmente são largos. Tem também uma questão dos ossos serem muito destacados, muito pronunciados. Geralmente, para homens isso confere uma certa robustez. E mulheres com maçã do rosto muito destacadas tendem a ser mais altos que o geral, ter uma aparência atlética. Se não forem, eles estão ali sempre em movimento, fazendo alguma coisa. Mesmo quando estão em repouso, o corpo em repouso, os olhos estão ativos. Também a gente tem como queixas físicas, geralmente dores de cabeça, por Áries reger a cabeça, dores nos seios da face e queixas relacionadas ao nariz, por exemplo. Quando negativamente, essas pessoas com ascendente em Áries, elas podem ser excessivamente impacientes, aquela questão de querer furar fila, de ficar batendo perna, fazer cena feia quando tem que esperar. São meio combativos. A opinião deles, quando a gente está falando de um ascendente mal trabalhado, em expressão negativa, a opinião deles é a que vale. E você tem que aceitar e vai ser goela abaixo. Facilmente entediados, estão sempre de olho na próxima coisa, então não conseguem, meio que TDA, transtorno de déficit de atenção, não consegue finalizar aquilo que começou. Um comportamento meio brusco, falta aquele tato, aquela sensibilidade, a finesse libriana, que são as sombras de Áries. E excessivamente autossuficientes passam a impressão de que não precisam da ajuda de ninguém, que eles conseguem lidar com as suas questões
muito bem, obrigado, sozinhos. Quando estão bravos, e aí o bicho pega, porque eles podem ser impulsivos, radicais e cometerem coisas estúpidas que vão se arrepender depois, quando a consciência voltar, porque ela diz tchau e a ação é a primeira. Bom, isso é o ascendente em Áries. São pessoas que têm bastante ânimo e energia e que são muito dispostas a se comprometer nas relações, embora não tenham essa fama. São muito apegados àqueles que eles são caros. Se você quer agradar alguém que tem esse ascendente, sempre traga algo novo, não deixe as coisas paradas na mesmice, acompanhe Áries nas aventuras dele e tenha paciência com os momentos de raiva, logo passa e o ânimo e a alegria, o sorriso no rosto também reaparecem. Bom, se você curte astrologia, não deixe de se inscrever aqui no canal. Todos os dias eu posto um vídeo, temos previsões astrológicas e outros conteúdos de astrologia. Um grande beijo para todos e na próxima a gente fala sobre o ascendente em Touro. Até mais!